graça e a paz. Aqui começa mais um programa com o seu pastor Rogério, programa Valendo de Deus. Que Deus desde já abençoe cada um de vocês, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, que Deus possa fazer o impossível tornar possível, que Ele venha suprir a sua necessidade, que Ele venha tirar os seus medos e a sua ansiedade, e que Deus possa fazer, e que nessa noite Ele possa falar conosco, Ele possa falar com a igreja, com a igreja dele, que somos nós. Então que Deus os abençoe desde já a cada um, e que Deus possa fazer acontecer, porém Ele é Deus e Ele faz. Hoje nós temos uma palavra em João 16, João capítulo 16, versículo 15, que diz assim: não peço que vos tire do mundo, mas sim que nos guarde do mal. Então, quando eu venho para Deus, quando eu aproximo de Deus, eu não vou sair do mundo, vou continuar no mundo, até chegar o dia, que Deus vai nos chamar, vai nos acolher, vai chegar aquele grande dia que Deus vai chamar, vai colher os dele, Então, uns vai ser ressuscitado para a honra, e outros para a desonra e vergonha eterna, Então aqueles que se viram a Deus com verdade, com sinceridade, sim, esses vão receber, a honra de Deus, E aqueles que viveram com a mentira, com o engano, usando a palavra de Deus em benefício próprio, vão viver na vergonha e no horror eterno. Então Deus, Ele tem que, quando você aproxima de Deus, você não vai sair do mundo, você vai continuar neste mundo. Como qualquer outra pessoa vai continuar neste mundo. Então a purificação é dado a cada um que é cristão a Deus. Então o que nós temos que fazer? Quando nós vem a Deus, quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, quando nós vem e obedece a palavra de Deus, quando nós vem e ouve a palavra de Deus e pratica ela, então assim Deus se manifesta em nós. E o que acontece? Ele não vai nos tirar do mundo, vai continuar no mundo. Então eu não vou ser melhor do que ninguém, porque eu sirvo a Deus, de jeito nenhum. Eu não vou ser superior a alguém, eu não vou poder julgar alguém, não vou poder condenar alguém, eu vou ter que ter paciência, Eu vou ter que muitas vezes aceitar muitas coisas, porque eu sou uma pessoa de Deus. Então quando nós somos uma pessoa de Deus, nós vamos continuar no mundo, mas nós pedimos Deus para o quê? Para nos livrar do mal, para nos livrar das injustiças. Então Deus, Ele é justo. Então ninguém que vai servir a Deus enquanto estiver nessa terra vai sair do mundo. Tem gente que tem a besteira de falar: eu era do mundo, agora eu não sou do mundo mais. Você continua sendo do mundo, a mesma coisa. Você só não faz as coisas que o povo que vive, que não conhece a Deus, que vive neste mundo, que não conhece a Deus, as coisas que eles fazem, você não vai fazer mais. Ou seja, as pessoas que estão neste mundo, elas estão cegas, elas não conseguem ver e elas não conseguem ouvir. E quando a gente vem para Deus, a gente passa a enxergar, a gente passa a ouvir. Então, mas a gente continua no mesmo mundo, mas com atitude diferente, tomando uma atitude diferente. Aquele que não tinha paciência passa a ter paciência. Aquele que mentia já não vai mentir mais, Aquele que traía já não trai mais. Então assim é aqueles que vêm para Deus, mas continuará no mundo. Você vai continuar vivendo no mundo até chegar o grande dia, Mas quando você está aqui vivendo no mundo, quando você crê em Deus, quando você sabe que Deus existe, você sabe também, você reconhece que aqui é só uma passagem, que logo, logo tudo isso vai se acabar. Seja o sofrimento, seja a alegria, seja o que for, vai se acabar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai se acabar. Então eu tenho que aproveitar o que? A oportunidade. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá de reconhecer Ele todo dia.
Eu tenho que aproveitar a oportunidade de perdoar. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de ajudar os que precisam. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de recomeçar, de voltar atrás. Então sempre eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque passa rápido. Então este mundo passa rápido. Então o dever da gente não é a gente discriminar os que vivem no mundo. O dever da gente é ajudar os que vivem no mundo, porque também vivemos no mesmo mundo. Então não somos superiores, não somos melhores de que ninguém. Apenas conhecemos a verdade. E Deus fala: conheceis a verdade vos libertará. João 8,32. Mas não é a verdade que eu quero, e a verdade que Deus tem para mim, a verdade que Deus tem para você. Então muita gente confunde a verdade que ele quer ouvir do que a verdade que Deus tem para ele. Então tem duas diferenças dessa verdade. Então essa é uma verdade, que Deus, você se vir a Deus, se adorando a Deus, você ainda não saiu do mundo, você continua no mundo a mesma coisa, mas com o brilho do Espírito Santo, mas com o poder de Deus na sua vida, mas com o entendimento de Deus, mas com o conhecimento de Deus. Por isso que aqueles que servem a Deus necessitam de meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que medita na palavra de dia e de noite. Livro de Salmos. Então devemos estar nessa postura, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos, Deus fala conosco e aprendemos a ter paciência. Hoje nesse mundo o que falta é paciência, é compreensão, é amor, é entendimento das pessoas. Então as pessoas hoje, mesmo sendo cristão, mesmo sendo os adoradores de Deus, se o outro não pensar da mesma forma, se o outro não agir da mesma forma, tem que morrer, não pode viver. Então pessoal, não é assim que deve acontecer, porque nós continuamos no mundo ainda, mesmo sendo servo de Deus, nós continuamos no mundo. Então quando nós, for chamado por Deus, for recolhido na verdade por Deus, aí sim, aí que nós vamos viver na vida eterna. Então o Espírito de Deus, o mundo não pode possuí-lo, o Espírito de Deus. Mas você, meu irmão, pode possuir o Espírito de Deus. O mundo não, mas você pode. Eu posso. O meu familiar pode possuir o Espírito de Deus, mas o mundo não. Então o mundo, ele não recebe o Espírito de Deus, mas as pessoas que se encontram nela podem receber a qualquer momento o Espírito de Deus. Basta só renunciar a si mesmo, que a palavra de Deus fala: aquele que vem após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que perder a sua vida por minha causa, achará. Então isso que Deus fala. Então é necessário que nós venhamos a Deus e tomamos a nossa cruz. Então, a partir do momento que a pessoa está ali vivendo num mundo de pecado, num mundo de erro, num mundo de crime, e de repente ele quer tomar a cruz dele, quer seguir a Jesus, então ele pode tomar, ele pode seguir. Então, a cruz é representada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, dessa forma, nós não saímos do mundo, mas sim Deus nos guarda do mal. Nós continuamos nele. Então, sendo assim, nós pecamos, nós erramos, muitas vezes nós fazemos injustiça, mas Deus está aí todo dia para nos perdoar. Então Deus nos perdoa todo dia. Deus tem paciência com nós todo dia. E muitas vezes a gente não tem paciência com o nosso próximo, mas Deus, ele tem paciência com a gente todo dia. Deus nos perdoa todo dia. E muitas vezes a gente não quer perdoar. Mas fulano fez isso comigo, não vou perdoar. Mas deve perdoar. Quantas vezes que devemos perdoar? 70 vezes 7. Então, é muitas vezes para perdoar, é muito perdão, cara. Então, é o seguinte: ninguém nesse mundo
vai te impedir de entrar no céu, a não ser você mesmo. Ninguém neste mundo, nem o capeta, nem Satanás, nada pode te impedir de entrar no céu. O único que pode te impedir de entrar no céu é você mesmo. Então, eu costumo falar o seguinte: se alguém tem inveja de mim, se alguém me persegue, é porque tem algo em mim que incomoda aquela pessoa. Então, se você está perseguindo alguém, se você tem inveja de alguém, é porque alguma coisa ele tem. Ninguém tem inveja do mendigo, do andarilho. Ninguém tem inveja, porque não tem nada. Quem vai ter? Mas assim, eu acho que no meio deles ainda tem. Um mendigo deve ter inveja do outro mendigo, que é o ser humano, é dessa forma. Até que tem acontecido, né? Que o morador de rua mata outro morador de rua. Isso acontece direto. Por causa da inveja. Porque talvez tem um que se apresenta mais, tal, se destaca mais. Então tudo é possível. Mas por isso que eu falo, nós não saímos do mundo, Deus está nos guardando do mal. Mas o espírito do mundo, o espírito de Deus, ele não pode ser possuído pelo mundo. E assim como diz aqui no versículo 14: eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo odeia, porque eles não. Eu tenho dado a tua palavra e o mundo odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, tá vendo? Então, o mundo, ele discrimina aquele que é de Deus. O mundo rejeita aquele que é de Deus, porque aquele que é de Deus incomoda as pessoas. Não precisa de você ter violência, não precisa de você brigar, não precisa de você fazer bagunça com ninguém. Quando você é uma pessoa de Deus, o mundo sabe que você é de Deus. E você está guardado do mal. O mal não pode te tocar. Então não queira fazer mal a seus adversários. Por quê? Porque o mundo não pode te tocar. Porque você está servindo a Deus. Você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é dele. Você não faz a mesma coisa. Então, Deus tem te guardado, Deus tem te livrado, Deus tem te abençoado, Deus tem te fortalecido. Por quê? Porque você tem ouvido a palavra e você tem obedecido. E se você continuar dessa forma, Deus cada vez mais vai te honrar. Deus cada vez mais vai fazer a diferença. Então, vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso, com Deus de Israel. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado. Nessa noite, meu Pai, estamos aqui na igreja, reunidos em Teu nome, meu Deus. E sabemos, meu Pai, que tudo o Senhor pode. Nada, meu Pai, pode mais do que o Senhor. Então, meu Deus, nessa noite, nós pedimos ao Senhor que nos guarde, que nos livre do mal. Porque nós continuamos neste mundo, meu Pai. Nós sabemos que estamos guardados do mal. E aquele que crê diz amém. Amém, pessoal? A graça e a paz a todos e até o próximo programa, além de Deus, com o seu pastor Rogério. Estaremos aí para unir a nossa fé. A graça e a paz a todos.